oração dos pastores, nas pregações e acabou não conseguindo também fugir muito desse tema, que é a presença de Deus, a presença relacional de Deus. E eu queria que os irmãos abrissem o texto base hoje, em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel é lá no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 10 aos versículos 12. Aí vai ser 2 Samuel 6, dos versos 10 ao verso 12, que fala assim: Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Queria começar com um momento de oração agora. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi falada aqui agora, ó Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que a Tua presença venha nesse lugar agora, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha agora nos corações de cada um que está aqui presente. Prepara os corações para essa palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Eu acho que essa é uma história que talvez nem todos estão familiarizados. É uma história que é bem interessante e eu queria trazer um pouco do contexto histórico do que aconteceu, né? Vamos começar a falar um pouco o que é essa Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi construída ali por Moisés, no deserto, né? E quando ela foi construída por Moisés ali no deserto, ela tinha um objetivo principal. O que era? Ela era diretamente relacionada à presença de Deus no deserto. E aquela arca, ela guardava algumas coisas muito preciosas para o povo ali, né? Ela tinha basicamente 3 coisas. Entre elas, a primeira coisa que é bem famosa, que são as tábuas da lei, onde que Deus mesmo escreveu, né, com sua própria mão as leis, os 10 mandamentos, e tinha aquela tábua da lei. E aquela tábua da lei ali, né, ela representava a palavra de Deus, que foi exatamente, né, foi escrita por Deus. O segundo item que tinha naquela arca era o maná, né, que representava a provisão de Deus. Ali tinha tudo que Deus realmente trouxe ali no deserto e tudo mais. E o terceiro era a vara de Arão que floresceu, que representava, né, a autoridade e o poder de Deus. Então a arca, ela era exatamente a presença de Deus no povo ali, né? E é interessante que essa arca, ela acompanhou o povo de Deus durante todos os séculos ali, né? Ela foi para batalhas, foi para marcha, foi roubada. Então aconteceu várias coisas com aquela arca, né? E desde então o lugar dela era para ficar no tabernáculo, né? Que era o local que tinha no deserto, onde que Deus poderia habitar. E muitas das vezes, né? Naquele contexto ali, a gente tinha ali que muitas das vezes o pessoal não entendia, passava ano, não entendia qual que era a representatividade daquela arca, né? Então aquela arca, ela realmente representava a palavra de Deus. E só para te dar um pouco do contexto, o que aconteceu nessa casa de Obed-edom? Quando a gente lê aqui, né? Nossa, deve ser legal receber essa arca na nossa casa, mas eu acho que é bom ler um pouquinho o contexto anterior. O que aconteceu? Davi, né? Eu acho que todo mundo conhece, né? Das histórias. Davi, quando ele foi nomeado rei, a primeira coisa que ele fez, o que foi? Vou lá e vou buscar a arca da aliança. Eu quero buscar aquela presença de Deus para aquele lugar.
Então Davi, ele, a única coisa que ele queria, ele falou, queria a presença de Deus naquele lugar. E é interessante que naquele contexto ali, quando ele vai pegar ali, dos levitas, quando ele foi carregar ali, ele encostou a mão na arca. Quando ele encosta a mão naquela arca, sabe o que acontece? A pessoa cai fulminada no chão e morre. Você imagina a situação, eles estão trazendo aquela arca lá para o templo, lá para Jerusalém, e aí o pessoal carregando, e aí quando eles vão carregar, um deles coloca a mão e cai morto na mesma hora. Imagina como é que foi aquela situação, todo mundo morrendo de medo, né? E aí naquela situação ali eles pensam, nossa, como é que a gente vai colocar, né? Onde que o nome desse foi o Uzá que colocou a mão na arca e cai morto, né? E aí Davi, todo mundo naquela situação ficou muito temeroso, com muito medo, né? E agora? O que a gente vai fazer? Né? Não pode nem encostar nesse móvel aqui, né? A gente pode pensar um móvel, né? Mas era a presença de Deus e caiu fulminado. Aí você imagina naquela situação ali, e de repente, naquela situação ali, Davi falou, não, vamos colocar na casa de Obed-Edom. Agora você imagina a situação, depois de alguém ter colocado aquela situação ali, colocou aquela arca na casa de Obed-Edom. E quando a gente vê aquela situação, a gente vê que a presença de Deus, ela traz diferença, né? Quando a gente vê naquela situação ali que, desde da narrativa bíblica e tudo mais, a gente vê que quando chama ali Obed-Edom, ele chamou ele para ele morar ali naquela casa ali. E é interessante a gente falar que quando ele se manifesta naquela casa de Obed-Edom, o que acontece, pessoal? Começa a ver transformação na casa dele. Transformação, sabe por quê? Porque tinha a presença de Deus naquele lugar. Muito provavelmente, quando ele ia se dirigir com a sua esposa ou com os filhos, ele pensava, poxa, a presença de Deus está aqui nesse lugar, né? E aquilo começou a trazer tanta transformação naquela casa, começou a trazer tanta diferença, que as pessoas ao redor começaram a ver aquela casa está sendo abençoada. E quando ele vai falar, pessoal, o que era? Ele não estava procurando bênção, ele não estava procurando ser próspero financeiramente, alguma coisa. Sabe a única coisa que Obed-Edom fez? Ele acolheu a presença de Deus. Ele acolheu a arca da aliança. E se imagina, pessoal, hoje, se a gente chegasse na nossa casa hoje e a gente soubesse que lá está a presença de Deus, tá? Deus está lá sentado lá no nosso sofá. Como é que seria a nossa conversa? Como é que seriam os nossos relacionamentos com as pessoas mais íntimas? Que geralmente, quando nas pessoas mais íntimas, é onde que a gente se mostra que nós somos mesmos, onde que talvez a gente é um pouco ríspido com a nossa esposa, com nossos filhos, a gente não tem paciência, como é que fala, com nossos filhos, a gente não tem paciência para brincar com eles, e a gente vê, imagina aquela casa. Como é que seria se você chegasse na nossa casa agora, terminasse, e Deus estava lá sentado no sofá? Como é que a gente se portaria? Como é que seria a nossa vida? E é interessante falar que a gente tem algumas aplicações práticas da nossa vida quando a gente vê esse ponto de Obed-Edom. Porque nós temos a oportunidade de transformar realmente a nossa casa como um lugar da presença de Deus. Nós temos como transformar a nossa casa como um lugar que pode ser a habitação de Deus, como foi naquela casa de Obed-Edom. E é interessante a gente falar, irmãos, que muitas das vezes a gente trata de forma muito leviana toda essa situação que a gente vive, né? E muitas das vezes a gente encara as coisas de Deus como um compromisso de 2 horas no sábado à noite, de 6
às 8 da noite. Se passa um pouquinho das 8 da noite, a gente já fica nervoso, que eu tenho que descansar para amanhã. E a gente começa a colocar Deus de uma forma muito particular naquela agenda nossa. E é interessante, eu queria comentar um pouco agora, que através de toda a narrativa bíblica, sabe o que acontece, pessoal? Deus, ele queria se manifestar através, a presença dele, através de toda a história. Eu queria comentar um fato interessante. Teve alguns estudos, alguns anos atrás, que muitas pessoas achavam que quando a gente chegasse nessa época agora, nos anos 2020, alguma coisa, né, que a gente está agora, acreditava que o mundo seria muito mais ateísta. Acreditava que o mundo seria um mundo totalmente não cristão. Por exemplo, 100 anos atrás, 150, 200 anos, quando começou a ciência a questionar. Só que hoje, o que a gente vê é uma coisa diferente. Hoje a gente vê uma situação, as pessoas acreditam em Deus, mas acreditam que Deus não tem uma ação direta na nossa vida. Como é que chama esse termo? Esse termo chama deísmo. O que significa deísmo? Deísmo é quando a pessoa acredita em Deus, mas Deus ele está longe. Ele está longe e ele não quer se relacionar conosco. Mas como Deus, a gente viu um exemplo, eu peguei esse exemplo agora, da Arca da Aliança, que Deus se manifestou da Arca da Aliança, Deus, através de toda a narrativa bíblica, o que ele fez? Desde o Jardim do Éden, até Jesus está aqui encarnado, a gente vai comentar um pouco mais, o que aconteceu? Deus queria se relacionar conosco. Irmãos, essa é a grande diferença do Evangelho. Deus, ele não está longe. Deus, apesar dele ser o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, esse mesmo Deus é o mesmo Deus que se preocupa com as nossas situações do nosso dia a dia. Esse mesmo Deus que criou o universo, o céu, a terra, as luas, as estrelas, a galáxia, tudo isso é o mesmo Deus que se preocupa conosco no dia de segunda-feira, nos nossos dilemas na escola, na faculdade, nos nossos dilemas de visto, é o mesmo Deus. E quando a gente vê toda a história, sabe por que Deus lá no Jardim do Éden, irmãos, quando ele estava lá com Adão e Eva, Deus, todos os dias, ele descia e caminhava com Adão e Eva. Irmãos, se não bastasse isso, o que aconteceu depois da queda? Deus falou assim, olha, beleza, agora eu vou fazer um tabernáculo. Eu quero habitar no meio do povo. Mesmo lá no deserto, eu quero habitar no meio do povo. É quando a gente fala da arca, né? Quando a gente vê que, quando ele fala em Êxodo, e farão um santuário para que eu habite no meio deles. Olha, irmãos, e quando a gente vê toda essa situação no tabernáculo, a gente colocou o exemplo agora de Obed-Edom, no templo de Salomão também, quando é construído o templo, a glória do Senhor também fala, né, em 1 Reis, fala assim, que a glória do Senhor encheu o templo. Irmãos, a gente vê como um privilégio, a presença de Deus era manifesta e visível no meio do povo de Deus. Era visível mesmo. O lugar que nós devemos estar, sabe onde que é? É onde está a presença de Deus. É a presença de Deus onde que nós devemos estar. E isso quero trazer a diferença do Evangelho com muitas outras religiões que a gente vê, é exatamente essa, que nós temos a oportunidade de chegar agora nas nossas casas, dobrar o nosso joelho, abrir a nossa Bíblia e Deus falar conosco. Deus falar conosco. E muitas das vezes a gente vive essa vida de segunda a sexta-feira achando que Deus cuida lá das galáxias, dos anjos e eu cuido aqui da minha vida. Mas Deus, o que Ele mais quer é se relacionar conosco.
O que Ele mais quer é realmente andar conosco no nosso dia a dia, no trabalho, onde nas nossas dificuldades. E Ele mostrou isso através de toda a narrativa bíblica. A gente vê vários exemplos de toda a Bíblia, onde que a gente vê claramente que Deus queria ser presente. E quando a gente vê que toda essa situação, a gente vê que a arca, o pessoal, a gente pensa, poxa, eu não vivi lá, né? Mas aí Deus, na sua infinita graça, lá atrás, em Gênesis, quando caiu, Deus já sabia. Falou assim, olha, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. E aí, sabe o que é a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra? É a presença de Deus encarnado. Irmãos, isso é muito sério. Jesus não é um filósofo, um cara legal que passou na Terra. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que andou nessa terra e veio aqui e andou. Quando a gente vê lá em João, no capítulo 1, no verso 14, que fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, Deus, Jesus Cristo, veio e andou nessa terra. E a gente vê que esse é exatamente o cumprimento das Escrituras. Sabe quando a gente falou dessa arca lá de Obed-Edom? A arca, lá atrás, quando eles construíram, quando Moisés construiu, tinha exatamente esse objetivo, de apontar para Jesus Cristo. É como se fosse uma reflexão de Jesus Cristo, né? Que agora, aquela lei agora estava escrito no coração, né? O maná, né? O pão vivo, né? Quando Deus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é o caminho, né? Deus em si só, Ele é o caminho, né? A presença de Deus ali, né? Então a gente vê que Deus conosco. É quando a gente fala, né? Que Ele mesmo, Deus fala, um dos nomes de Deus, né? Que fala Deus Emanuel, que significa Deus conosco. E Ele andava ali, curava, andava e trazia os seus milagres. E é interessante, assim, quando a gente vê toda essa situação, assim, de... Quando a gente... Os discípulos andavam ali, às vezes, quando a gente vê... quem viu The Chosen aqui, a gente, às vezes, fica um pouco de inveja, né? Dá um pouco, poxa, acho que eu queria ter andado com Jesus ali, né? Deve ter sido muito legal, né? O Deus encarnado. Mas é interessante que mesmo os discípulos, depois de tanto tempo que eles passaram ali e andando com Jesus, depois de 3 anos caminhando todos os dias, alguns deles ainda não tinham entendido que Jesus era o Deus encarnado. Interessante falar, eu queria ler agora, quem quer abrir a sua Bíblia, em João capítulo 14, no versículo 8. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 8. Que fala assim, replicou-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. No versículo 9, Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome,
isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, aqui a gente está falando de Filipe, que provavelmente Filipe, nesse contexto aqui, Filipe já era um discípulo ainda, que era até graduado, porque Filipe já era um discípulo de João Batista. Então ele já sabia já um pouco, e mesmo ele naquela situação, caminhando com Jesus durante todo aquele tempo, ele pediu: Jesus, eu quero só um pouquinho daquela experiência. Sabe o que Filipe estava querendo ali? Ele queria um pouquinho. Filipe, ele falou: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou: olha, talvez ele queria aquela experiência que talvez Moisés teve lá na sarça ardente. Talvez ele queria aquela experiência que Moisés teve quando transfigurou ali. Talvez ele queria ter uma experiência com o Pai. Mas quando Jesus ele traz todo aquele contexto ali, Jesus fala assim: Filipe, eu estou com você. Quem me vê, vê o Pai. Irmãos, aquele momento, Jesus se revela que Ele é Deus. Ele é Deus encarnado naquele lugar. Irmãos, isso é o maior milagre que nós temos mesmo na nossa fé cristã, é exatamente esse. O nosso Deus, Ele veio nessa terra e Ele morreu, morte de cruz, por nós. E isso, irmãos, quando a gente vê que isso, Deus realmente, Ele se apontou tanto para a gente. Sabe o que Jesus fala? Quando os discípulos, nesse mesmo contexto de João, ele fala: fica mais um pouco. Jesus fala assim: olha, eu tenho que ir, porque para outro vim e falar. Irmãos, você sabe o que é melhor do que é Deus conosco? É Deus em nós. Deus dentro da gente. Irmãos, e é exatamente isso que é Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo, ele é a presença de Deus em nós. Irmãos, se Obed-Edom talvez tenha ficado com medo de ter uma arca sentada no sofá na casa dele, você imagina nós, que Deus vive em nós, no nosso corpo. Como é que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Quais são as palavras que nós temos falado? Como que a gente tem reagido às situações, irmãos? E eu falo isso com muito tremor e temor. Com muito temor e tremor. Porque, irmãos, quando a gente começa a viver tendo consciência da presença de Deus em nós, alguma coisa tem que mudar. Ou senão, Deus não está em nós. E a presença de Deus, realmente, a gente vê que, quando a gente vê, realmente, quando eu comentei, fala assim, nos próximos versículos de João 14, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê quem não o conhece, mas a vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, Jesus, quando Ele subiu, Ele mandou o Espírito Santo, a própria presença de Deus, para morar dentro de nós, irmãos. Irmãos, se a gente acha que Pedro, Tiago, João era privilegiado porque andou com Jesus, muito mais nós que temos Deus morando dentro de nós. Quanto mais Deus morando dentro de mim e de você, irmãos. Muitas das vezes a gente está querendo experiência com Deus. Deus me mostra aquela sarça ardente lá. Mas Deus, Ele está morando dentro de nós. Ele só quer, fala comigo. Que Ele vai te guiar, irmãos. E quando a gente vê que Deus, Ele enviou o Espírito Santo, não foi uma palavra que falou, foi Jesus que falou. O próprio Deus falou: eu estou enviando o Espírito Santo para morar dentro de vocês, irmãos. Dentro de vocês, irmãos. Quando a gente vê o que aconteceu lá em Pentecostes, não tem como falar.
Pedro, poucos dias antes, ele tinha negado Jesus. Poucos dias depois, ele estava pregando para 5.000 pessoas. Como isso pode acontecer? 5.000 pessoas chorando, convertendo, os corações sendo batizadas. A mesma pessoa que poucos dias antes tinha traído Jesus. Aquela mesma pessoa só fez isso por um motivo. O Espírito Santo estava dentro dele. Não tinha outro motivo. Não era humano, não tinha coach, não tinha como ele aprender aquilo. Foi o Espírito Santo dentro dele. Não tinha como. Pedro, naquele momento, no Pentecoste, a igreja crescer, o pessoal sofrendo perseguição e mesmo assim eles pregando o evangelho. O único motivo é porque o Espírito Santo estava dentro dele, irmãos. E hoje, irmãos, esse mesmo Espírito vive entre nós. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus. Quando vê lá em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Irmãos, o Espírito Santo não é uma força, não é um pensamento, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que entristece. Irmãos, isso, irmãos, é tão forte que o Espírito Santo é aquela pessoa que mora dentro de nós. Irmãos, se aquele Obed-edom teve o privilégio da arca de Deus estar ali naquela casa por 3 meses e todos os vizinhos foram falar com o rei. Davi não era um vizinho do lado, Davi era o rei. Foi lá e fala, Davi, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, porque a arca está lá. Porque a arca está lá. Irmãos, isso traz uma reflexão muito grande. Porque a única maneira que nós temos de refletir a presença de Deus no nosso dia a dia é sendo cheio do Espírito Santo. Não tem outra maneira da gente refletir a presença de Deus não sendo cheio do Espírito Santo. Você pode gastar dias, noites, lendo livro, fazendo aquilo outro, vindo aqui, trabalhando, fazendo o que for, mas se a presença de Deus não tiver dentro de mim e de você, a presença de Deus não vai ser revelada. Irmãos, quando a gente vê que Deus, quando a gente consegue ver que Deus, Ele habita de nós, Ele vai começar a fazer diferença nas nossas decisões. Ele vai conseguir fazer diferença quando a gente está nos momentos de aflição. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo Espírito Santo, ele é também chamado de o Consolador. Naquele momento que a gente está passando por um momento de cansaço, é o Deus também, que ele também mora com a gente. Então, irmãos, o que eu quero comentar que desde lá do Jardim do Éden, talvez a gente pense que Adão foi privilegiado, Moisés que andou com Deus, Abraão que foi chamado amigo de Deus, os discípulos que caminharam com Deus. Quanto mais nós, irmãos, que temos Deus morando dentro de nós. E quando a gente vê que a gente entende que aquela arca, aquilo que a gente entende que a presença de Deus, que o Espírito Santo é morada de Deus, sabe o que a gente vai começar a fazer, irmãos? A gente vai começar a buscar o Espírito Santo para morar no meio de nós, irmãos. E é uma grande pergunta que nós temos que fazer. O Espírito Santo, ele tem habitado plenamente em você, irmãos? Ele tem habitado plenamente em mim? Imagine, irmãos, que as pessoas que andam ao nosso lado e falar, poxa, olha, aquela casa ela é abençoada.
Porque a presença de Deus está naquela casa. A presença de Deus está dentro daquela pessoa. Porque a presença de Deus está dentro daquela pessoa. E quando a gente vê, irmãos, ali quando a gente vê que Deus, ele realmente transforma a nossa vida, ele realmente transforma o nosso jeito, irmãos. E Deus, ali quando a gente vê em Apocalipse 3:20, que fala assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, talvez algum aqui não tenha esse Espírito Santo ainda, ou tenha aquela dúvida. E o Espírito Santo é um dom de Deus. Eu não tenho que fazer exatamente nada, porque o mesmo Deus encarnou através de Jesus e morreu morte de cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e esse mesmo Deus enviasse o Espírito Santo para habitar dentro de nós, irmãos. E isso, irmãos, é a presença de Deus, irmãos. E quando a gente toma essa decisão de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, imediatamente, irmãos, o Espírito Santo começa a habitar na vida de você, na minha vida. E isso é um privilégio, irmãos. Se a gente acha que Obed-Edom foi privilegiado por ter 3 meses, agora, hoje mesmo, eu e você tem o privilégio de convidar o Espírito Santo para entrar e morar na sua vida. Para entrar e morar no seu coração. Irmãos, a maior bênção que nós podemos receber em toda a terra é a presença de Deus. Davi entendeu isso, porque a primeira coisa que ele fez quando ele foi rei foi: eu quero trazer a presença de Deus no meu reino. Obed-Edom entendeu aquilo: eu quero a presença de Deus na minha casa. E quantos outros entenderam aquilo: eu quero a presença de Deus em mim. Então, irmãos, a maior bênção que nós podemos ter é exatamente essa. É Deus morando em nós. Ser cheio do Espírito Santo. E a presença de Deus, ela vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que Austrália, vale mais que Brasil, vale mais que visto, vale mais que cidadania, ela vale mais que tudo. É a única coisa que nós precisamos é a presença de Deus.